Aleluia, glória a Deus. Oportunidade, você que pode, abra sua Bíblia comigo. João capítulo 14, ou seja, capítulo 15. E os versículos de número 15 e 16. Na medida que você estiver localizando esta referência, queira se pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Você que pode atender o meu pedido nessa noite. Se não puder, permaneça sentado como está. João, capítulo de número 15. Aleluia, Deus. E os versículos 15 e 16. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler segunda versão que tem em mãos, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Amém. Vocês estão quietinhos demais, está me assustando. Amém? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, o texto que nós temos nesta noite é bastante conhecido, cujo endereço desta referência é o Evangelho escrito por São João, no capítulo 15 e os versículos 15 e 16. Mas para adentrarmos um pouco na leitura que fizemos nesta noite, é necessário entendermos quem foi João, a maneira que Deus lhe usou para trazer a narração deste Evangelho e de outros livros que estão no Novo Testamento e que têm a sua autoria. Haja vista que este homem foi um dos discípulos seguidores de Cristo, conhecido por todos como discípulo amado, e que teve alguns privilégios que os outros não teve, da parte do Senhor para a sua vida e também para a tua existência. A história nos conta que, além de ser chamado pelo Senhor para fazer parte de um dos 12, ele teve algumas intimidades com o Senhor Jesus que os demais não teve, como por exemplo, de repousar a tua cabeça no peito de Jesus e ouvir os batimentos do seu coração, de trazer a revelação de 5 livros existentes no Novo Testamento. O primeiro livro é conhecido por nós como Evangelho escrito por São João. O segundo, o terceiro e o quarto é conhecido como a Epístola Universal, que foi escrita por João. E o último livro, que é o quinto, é conhecido por nós como o livro e as revelações que está contida no Apocalipse. Quando ele traz a narração do último evangelho, conhecido como Evangelho escrito por João, ele escreve este evangelho na unção de um evangelista, quando ele está narrando e também biografando as 3 epístolas universais. Ele narra a mesma na graça de um apóstolo, mas quando ele escreve as revelações que recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo para o livro de Apocalipse, ele é agraciado por Deus
na condição de servo, para que possa testificar tudo aquilo que tem visto e recebido da parte do Senhor para a tua vida no seu presente tempo. E dentro deste evangelho aqui lido, nós percebemos algumas riquezas que Cristo, através do seu ministério, não somente deixou para os seus discípulos, mas também para todos aqueles que o seguiam. E dentro destas revelações, você vai perceber que desde o capítulo 1, a forma que Cristo está sendo apresentado para a nação de Israel e para todos aqueles que ali estavam como verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, a qual vimos a tua glória cheio de graça e de verdade. E mais à frente, ele é testemunhado pelos teus primeiros discípulos como aquele que é o Cordeiro de Deus, que tem o poder de arrancar o pecado sobre o mundo. E João Batista também confirma a mesma visão que recebeu da parte do Senhor através da pessoa de Cristo, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dentro de muitos milagres que Jesus operou através do seu ministério na face da terra, a Bíblia nos conta, e você vai confirmar comigo, que somente no evangelho escrito por João, ele contabilizou no ministério de Cristo a existência de 7 grandes sinais que Jesus operou através do teu ministério aqui na terra, começando com um milagre que aconteceu em João capítulo 2, a respeito da transformação da água em vinho, e encerra este livro de milagres no capítulo de número 11, trazendo a narração da ressurreição de Lázaro, aonde ele se apresenta não somente para a família, mas também para todos que estavam dispostos a lhe ouvir naquele momento, dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Observe a promessa que Cristo transmite para aqueles que lhe ouvem, e traz uma interrogação para aqueles que ali estavam, dizendo assim: crê tu nisto? Quem é que crê que Deus ainda tem poder de operar milagre no meio do seu povo? E quando eu falo a respeito de milagre, é algo tão profundo, é algo tão dinâmico, é algo tão tremendo, que Deus não concede esta riqueza para qualquer pessoa, mas Deus, ele compartilha esta grande dádiva somente para aqueles que crêem na tua palavra. O que significa milagre? Olhando na palavra de Deus, nós percebemos que milagre traz algumas definições importantes para a nossa vida no tempo de hoje. Quando a Bíblia fala a respeito de milagre, está falando de algo que traz espanto e admiração, tanto para quem recebe, como também para quem dá testemunho de tudo aquilo que você recebeu. Quando a Bíblia fala de milagre, é algo que acontece a mão de Deus, que deixa as pessoas de boca aberta e de queixo caído. Mas quando a Bíblia fala a respeito de milagre, eu posso até mesmo resumir e dizer para você que milagre é uma intervenção divina que provoca uma reação que normalmente você não espera. Quando a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 2, existe uma palavra peculiar e muito conhecida no meio pentecostal, que corresponde a esta expressão que diz assim: de repente. O que significa de repente? Para quem não sabe, a palavra de repente significa manifestação sem permissão, ou seja, é no tempo em que você menos espera, é no tempo em que você menos imagina, que Deus, ele resolve fazer o milagre acontecer sobre a tua vida. Eu quero dizer para todos aqui presentes, talvez você tenha calculado o tempo, a hora, para que as coisas venham acontecer, amando no Senhor sobre a tua vida, mas Deus, ele te trouxe aqui para renovar a tua força, para lhe trazer esperança, para te arrancar do pó e te colocar de pé, e fazer que os teus olhos venham testemunhar tudo aquilo que ele tem preparado através da tua vida para todos aqueles que estão em tua volta, começando dentro da tua casa. E eu profetizo que
nesta noite existe um dia reservado por Deus na tua agenda divina para que o milagre aconteça em teu favor nesta noite. Quem crê, levante a mão para adorar a Deus. E dentro desse contexto, eu percebo algumas evidências que correspondem aos milagres que foi operado através do Senhor Jesus Cristo em prol de todos aqueles que estavam diante da tua presença. Pois bem, mas quando eu olho dentro do capítulo 14 até o capítulo de número 16 do Evangelho escrito por São João, eu percebo aqui as últimas declarações, os últimos ensinamentos que Jesus estava deixando para os teus discípulos naquele momento. Ora, quando eu olho para esta porção das Escrituras, eu percebo aqui o último retiro espiritual que Jesus estava tendo com os teus discípulos antes de passar pela cruz, até mesmo ao terceiro dia ressuscitar e tomar assunto ao céu. Quando eu falo a respeito de retiro espiritual, deixa eu definir algo para você aqui nesta noite. O que significa retiro? Ora, para quem não sabe, o verbo retirar dá a ideia daquele que se separa do meio de todos que estão em tua volta para ter um particular com Deus que fez os céus e a terra. Eu vou repetir: quando a Bíblia fala, ou quando nós temos a ideia do verbo retirar, o verbo retirar significa você se separar de todos que estão perto de você para manter um particular com Deus do céu. E quando eu vejo tudo isso aqui, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia nos fala a respeito de algumas pessoas que tiveram teu momento de retiro espiritual com Deus e que pôde manter o teu particular com Deus que fez os céus e a terra. Observe bem, a Bíblia nos diz acerca de um homem que atende-se pelo nome de Moisés. Moisés teve tempo em que estava na liderança dos filhos de Israel em rumo à terra prometida, e diz a Bíblia que naquele tempo ele se retirava no meio do povo, adentrava dentro da tenda da congregação, e quando estava lá dentro no teu particular com Deus, Deus ele descia em forma de nuvem, parava na porta da tenda, e diz a Bíblia que Deus conversava com Moisés face a face. A Bíblia nos diz acerca de um homem por nome de Jó, a qual caminhou por esta terra, que temia a Deus e se desviava do mal. A Bíblia nos diz que teve um tempo em que Jó amaldiçoou o dia do teu nascimento, e neste mesmo período a Bíblia diz que um forte vento assoprou sobre a vida daquele homem, a ponto de Deus se apresentar em forma de redemoinho e começar a dizer para o teu servo desta maneira: eu afastei todo e assoprei tudo de perto de você, para que eu possa ter um particular contigo, e dentro deste particular fazer você entender algumas coisas que você não foi capaz de entender. E quando Jó compreendeu o agir de Deus sobre a tua vida, a Bíblia nos diz no livro de Jó 42, a partir do verso 2 até o verso 5, enquanto ele estava se entregando, se humilhando na presença de Deus, as palavras de oração que saíram da tua boca têm sido esta: bem sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E no versículo 5 ele encerra a conversa dizendo para Deus desta maneira: eu somente lhe conheci por ouvir falar, mas agora os meus olhos estão abertos para te ver. Enquanto ele manteve este retiro espiritual, a Bíblia nos diz no Novo Testamento que o próprio Senhor Jesus Cristo também passou por esta experiência, também teve o retiro espiritual no início do teu ministério terreno. A Bíblia nos diz que houve um tempo em que ele foi até as margens do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e naquele tempo algo sobrenatural aconteceu. João interroga o mestre dizendo assim: era eu que deveria ir ao teu encontro, e veio o Senhor até mim. E Jesus responde: deixa para que possa se cumprir toda a justiça. E quando houve concordância
presença da parte de Jesus, juntamente com João naquele tempo. A Bíblia nos diz que ele entra no Rio Jordão e 3 sinais da parte de Deus começam a acontecer naquele dia. A Bíblia nos diz que o céu se abriu sobre a tua cabeça, o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre a tua cabeça. Houve uma voz vinda do céu que bradou naquele ambiente, dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tudo isto foi uma base de preparação para tudo que estava para acontecer. E quando tudo estava preparado, a Bíblia nos diz, tanto em Mateus capítulo 4 como em Lucas capítulo 4, que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo teu adversário. Ora, quando ele estava no deserto, ele não teve a companhia de pai, ele não teve a companhia de mãe, ele não teve a companhia do profeta, ele não teve a companhia nem tampouco dos discípulos que estavam próximo de si. Mas quando ele estava no meio do deserto, somente o Espírito Santo estava presente na tua vida para lhe conduzir de acordo à vontade de Deus Pai. E quando ele estava no deserto, ele encarou Satanás face a face, e depois desta grande peleja, através do poder da palavra que estava sobre a tua vida, a Bíblia nos conta que Satanás bateu em retirada, e no final daquela guerra os anjos de Deus desceu e lhe confortou naquele momento após a peleja. Agora tente imaginar comigo aqui nesta noite, se o próprio Cristo, depois de uma grande guerra contra o diabo, foi confortado naquele dia, quanto mais a mim e a você que está aqui, que batalhamos dia e noite contra o inferno, estamos aqui para ser consolado pelo anjo do Senhor que está presente aqui dentro desta casa. Eu quero te dizer uma coisa, pelo Espírito de Deus, você não está aqui porque você quer, você não chegou aqui por acaso e nem tampouco por mera coincidência. O anjo do Senhor te arrancou de dentro da tua casa, te trouxe neste santuário somente para lhe dar o consolo a qual você esperava. Deixa eu ver quem quer ser consolado pelo anjo do Senhor. A Bíblia nos diz que também o evangelista João, na condição de cego, passou por um retiro espiritual. A Bíblia nos diz no capítulo 1 do livro das revelações do Apocalipse, depois de ser preso e lançado na ilha de Pátimo, a Bíblia nos diz que ali ele chegou segundo a vontade de Deus, por causa da palavra e por causa do testemunho que tem dado da parte do Senhor Jesus. E ele começa a notificar aos irmãos que estavam na Ásia Menor, dizendo assim: por causa da palavra e do testemunho, eu tenho chegado até aqui. Agora veja, quando ele estava na ilha de Pátimo, a Bíblia diz que uma grande experiência ele teve da parte de Deus. Deixa eu perguntar para a igreja: quantos que estão aqui desejam ter experiência com Deus do céu nesta noite? Teve experiência com Deus naquele momento, a ponto dele dizer para a igreja desta forma: o céu se abriu sobre a minha cabeça, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e no momento em que fui arrebatado, eu ouvi uma voz que bradou por detrás de mim. Esta voz bradava como som de trompeta, e a mesma vinha ao meu encontro e dizia assim: tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir, escreve e manda para 7 igrejas que estavam na Ásia. E quando eu me virei para ver quem é que estava falando comigo, eu me virei e de repente eu vi 7 castiçais de ouro e um homem caminhando no meio dos 7 castiçais. E quando eu percebi a presença daquele homem que estava caminhando no meio dos 7 castiçais, eu percebi que ele tomou uma rotatória diferente e estava vindo ao encontro naquele exato momento. E na medida que ele estava se apresentando diante de mim, eu pude perceber que ele não era um homem comum. Algo diferente saía da parte dele e vinha ao encontro quando estava
e percebia que as tuas vestimentas eram brancas e tocava teus pés. Ele tinha um cinturão de ouro na altura do teu peito. O teu cabelo era branco como a lã branca. Os teus olhos eram como chama de fogo. Os teus pés eram semelhante ao latão reluzente que foi arrancado da fornalha. A voz que saía da tua boca é como o som de muitas águas. Percebi que na palma da mão direita tinha 7 estrelas. Da tua boca saiu uma espada curta de 2 fios. O teu rosto resplandecia como o sol da tua força. E quando ele se apresentou diante de mim, eu não suportei o impacto da tua presença. Eu me lancei aos teus pés como morto. E quando eu me lancei aos teus pés, ele chegou perto de mim, tocou no meu ombro direito, me sacudiu do pó da terra e me disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho na palma das minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quem crê que ele vive para todo sempre e está... Levante a tua mão e adore a ele, adore a ele, adore a ele, adore a ele. Levante a tua mão e abra a tua boca e glorifique o nome dele. Só quem crê que ele está presente nesta casa. Ele está presente em nosso meio e tem experiência nova para a tua vida neste lugar. Aquilo que você perdeu até hoje não se compara com aquilo que Deus está preparando para ti daqui para frente. Coisas novas Deus está reservando para o teu dispor. Ó, quem crê nesta palavra, levante a mão e glorifica Ele. E dentro deste mesmo retiro, os discípulos estavam tendo com o Senhor naquele momento. E aqui ele ouviu os teus últimos ensinamentos, as tuas últimas palavras, declarações proféticas que serviria de bênção para vós nos dias futuros. Agora veja o que eu quero vos dizer: somente Ele, através da tua existência divina, tem o poder de soltar o homem por dentro e por fora. Aquilo que você não enxerga, Ele enxerga. Aquilo que você não tem capacidade de ver, Ele vê. Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo vê e que está presente no nosso meio para nos abençoar e nos dar vitória. Agora veja, Ele estava sondando o coração dos teus discípulos e percebeu que por conta da perca que os teus discípulos estavam para enfrentar naquele tempo, Ele percebia que o coração dos mesmos estava turbado por conta daquilo que estava para acontecer. E Jesus, enxergando os teus discípulos por dentro, eu estou dizendo que Ele enxergou os teus discípulos por dentro. Somente Ele tem o poder de ver os teus discípulos por dentro. Ele é o mesmo que escreveu para as 7 igrejas que estavam na Ásia, dizendo assim: eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança. Ei, o Deus que te trouxe nesta casa é o Deus que te conhece por dentro, é o Deus que te conhece por fora. Quem crê que Ele te conhece nesta noite, adora Ele. Ele te conhece por dentro e por fora, e por Ele conhecer os teus discípulos que ali estavam, Ele começa a trazer uma palavra de conforto para todos que ali estavam presentes e dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, Ele dizia: eu vejo que o vosso coração está turbado por conta da perda que vocês irão sofrer, mas da mesma forma que vocês acreditam em Deus, continuo acreditando naquilo que eu tenho separado para cada um de vocês que aqui está. E Ele afirma dizendo desta maneira: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não todos teria dito que vamos preparar lugar. E se eu formos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Todavia já tenho nos mostrado o caminho. Alguém se apresentou diante do mestre e trouxe esta interrogação, dizendo assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós iremos saber qual é o caminho?
dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observe o que eu tenho para lhe dizer. Quando ele encerra esta declaração dizendo assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo para todos que ali estão: eu sou a ponte de acesso que arranca cada um de vocês da terra para ter acesso à presença do Pai que está no céu. Observe o que ele está dizendo: a ponte foi construída, o caminho foi preparado, ele vai te tomar desta terra e vai te conduzir à presença do Pai que está no céu. Deixa eu perguntar para a igreja, deixa eu perguntar para esse povo: quantos que aqui estão presentes estão dispostos a sair da terra para estar na presença do Pai que está no céu? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Estou vendo que nem todos estão na mensagem comigo, mas você que está, levante a tua mão mais alta que você puder. Eu estou entendendo, eu estou entendendo. Repara o ex, samba, lai de cova, tacamachore, mitere, me canta, labacheia. Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Enquanto a tua mão está erguida para cima e você deixou o cansaço da semana do lado de fora, te prepare. Alguém vai te tomar pela tua mão hoje e vai te arrancar desta terra e vai te conduzir à presença do Pai que está no céu. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. De mão erguida para cima, fecha os olhos, abre a boca e adora a Deus por um minuto, porque Ele está aqui. Deixa eu ver quem está adorando a Ele. Adoração aqui não é para o pastor Damião e nem para os obreiros. Adoração é para Ele, é para Ele. Se você está aqui por causa dele, eu vou te dar mais 30 segundos para levantar a mão e adorar a Ele. A Ele. Deus vai te arrancar desta terra e vai te conduzir para estar diante da tua presença. Mas uma coisa eu quero afirmar enquanto você adora: ninguém que sai da terra e está diante da presença dele retorna da presença dele da mesma forma que foi. Ninguém que sai da terra para estar diante da presença dele retorna da presença dele da mesma forma que foi. Ninguém que sai da terra para estar na presença dele retorna da presença dele da mesma forma que foi. Te prepare, tem surpresa de Deus preparado para você, tem promessa de Deus preparado para você. Quem crê? Quem crê, levante a mão, abre a boca. Eu estou entendendo o que Deus vai fazer aqui. Eu estou entendendo pelo Espírito que Deus preparou para nós aqui. De início parece que nada ia surgir efeito, mas te prepare. O último estágio desta reunião da tua vida vai ser maior do que o primeiro, diz o Senhor. Levante a mão para receber o que vem do céu. Ninguém que vai para a presença dele volta de mão vazia. Jesus deixou bem claro: em verdade vos digo que aquele que crê em mim há de fazer as obras que eu faço e vai fazer obras maiores. Em outras palavras, ele diz assim: o meu tempo acabou, estou indo para se encontrar com meu Pai. Agora observe a verdade que saiu dos lábios de Jesus: em verdade vos digo que aquele que crê em mim. Deixa eu perguntar: quem é que crê em Deus aqui nesta noite?
Eu estou pregando para pessoas que creem. Eu não estou pregando para aqueles que ao menos têm a sua fé. Dentro da linguagem do Novo Testamento você vai entender. Eu acho que eu já disse isso em outra oportunidade aqui, mas eu vou voltar a repetir. Quando a Bíblia fala a respeito daqueles que creem, representa uma coisa. Quando a Bíblia afirma a respeito daqueles que têm fé, representa uma outra coisa. Talvez você possa me ver e perguntar no teu coração: pastor, qual é a diferença daqueles que creem e daqueles que têm fé? Ora, quando se fala a respeito dos que têm fé, o teu significado está aqui relatado em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando o escritor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e prova daquilo que você não vê. Isto aí é fé. Mas quando a Bíblia apresenta o verbo crer no Novo Testamento significa aquele que assume o papel, aquele que assume o compromisso de não sair do centro da vontade de Deus enquanto Deus não cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. É Deus falando comigo e com você, dizendo assim: não saia da posição que você está enquanto a minha palavra não tiver cumprido sobre a tua vida. É você dizer para todos que estão em tua volta: daqui eu não vou sair enquanto Deus não cumprir com aquilo que Ele tem falado a meu respeito neste lugar. Deus está dizendo para alguém: ninguém vai te arrancar do lugar que Deus te preparou enquanto os teus olhos não vê o que Deus tem preparado para ti. Ninguém vai te arrancar da posição que Deus te colocou enquanto os teus olhos não vê o que Deus está preparando para ti. Quem pega? Levante a mão. Só remando que me nasce. Observe que isto não é para qualquer um, é somente para aqueles que ainda creem. Se você chegou aqui com a tua fé bambeando, com a sua credibilidade lá embaixo, Deus vai renovar as tuas forças e você vai marchar na presença dele deste santuário para fora, dizendo para todo mundo ouvir: ainda creio e não vou sair daqui enquanto Deus não cumprir com aquilo que me prometeu. Observe, ele diz: você há de fazer obras maiores do que eu tenho feito. Este privilégio não foi dado para os anjos. Este privilégio foi dado para nós que estamos aqui. Imagine você comigo ter a honra de fazer nesta terra aquilo que nem Jesus pôde fazer. Será que esse povo está me entendendo? Imagine você fazer na terra aquilo que nem Cristo pôde fazer. Meu Deus! Mas Ele compartilhou esta dádiva com você que está aqui. Então, pelo amor de Deus, vou repetir até todos reagir nesse santuário. Esta dádiva Ele entregou para você que está aqui. Isto aqui não é para qualquer um, é somente para aqueles que ainda creem. Te prepare. Deus vai honrar nesta noite aqueles que creem. Não, esse povo não está acreditando no que eu estou trazendo. Eu vou repetir: Deus vai honrar nesta noite aqueles que ainda creem. Te prepare, porque portas que estão fechadas vai começar a abrir para ver você passar. Levante a mão para adorar há de fazer obras maiores. Mas você não vai fazer esta obra sozinho. Você não vai fazer esta obra sozinho. Você não vai fazer esta obra sozinho. Eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará um outro Consolador para que esteja convosco, não só pela manhã,
não só pela tarde, não só pela noite e nem só pela madrugada, mas ele afirma que a presença dele estará contigo para sempre. A presença dele estará contigo para sempre. A presença dele está contigo para sempre. Eu estou profetizando para quem trouxe glória. A presença do Espírito de Deus permanece na tua vida para sempre. Levante a mão para receber o toque do Espírito. Deixa eu ver quem está sentindo ele aqui. Deixa eu ver quem está sentindo ele aqui. Deixa eu ver quem é sensível à presença dele e está recebendo o toque dele aqui. Eu vou deixar você adorar. Levante a mão e adore. Vai, 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 vai. Levante a mão para adorar o nome dele. Vai, vai, vai. Deus vai dar um sinal para alguém em cima deste altar. Se prepare. Eu não sei qual é a resposta que você espera, mas Deus não vai deixar esta segunda-feira chegar à tua vida sem responder aquilo que você precisa. Levante a tua mão, porque o tempo de Deus chegou na tua vida. O capítulo diz: o pano de fundo histórico deste texto nos diz que Jesus havia terminado o culto matutino do santuário na companhia dos seus discípulos. Observe o que eu tenho para lhe dizer. Culto no hebraico do Antigo Testamento significa servir. Enquanto você está cultuando, você está servindo aquele que tudo pode. No Novo Testamento, numa expressão latina, a palavra culto significa você se prostrar diante daquele que é maior e supremo e que está diante de ti. Quando você vem para o culto, você não vem para uma reunião qualquer. Quando você vem para o culto, você está se prostrando diante daquele que é maior e que está presente no meio da tua igreja. E quando você se prostra, você não apresenta nada pela metade. É verdade. Ei, chega de apresentar para Deus a tua metade. Deus, ele está esperando a sua totalidade nesta noite. Não parece que esse povo não está gostando do que eu estou dizendo, não. Vou repetir. Deus está esperando a sua totalidade nesta noite. Deus, ele não quer nada pela metade a partir de agora. O que ele quer por completo da tua parte diante dele neste lugar. Quando o culto terminou, saíram para fora. Estando lá fora, Jesus tem uma visão. E na visão ele percebe um agricultor tomando conta de uma videira. Ele percebe que o mesmo agricultor está arrancando alguns galhos presos à videira que estava seca e jogava fora. Ele percebia que alguns galhos estavam produzindo, e o mesmo agricultor podava para que pudesse produzir frutos maiores. E quando ele percebe tudo isso, ele traz uma recomendação para os seus discípulos, dizendo: eu sou a videira verdadeira. O meu pai, ele é o agricultor, e todo ramo que está em mim e não der fruto, eu corto. Mas aquele que produzir fruto, eu podo para que possa produzir frutos maiores ainda. Mas olha só como ele começa e se apresenta: eu sou. Eu vou ver se você reage com mais intensidade. Olha só como ele vai se apresentar para ti aqui agora, dizendo: eu sou.
Isaías profetizou dizendo: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu. Quem é que pode impedir? Quem é que pode? Quem pode adorar o grande eu sou nesta noite? Quem pode adorar o grande eu sou nesta noite? Quem pode adorar aquele que é o som da tua vida nesta noite? E ele diz: eu sou a videira. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele diz: eu sou para vós a videira. Videira não produz e reproduz frutos amargos. Videira que a videira reproduz e produz frutos que são doces. Meu Deus. Ah, pelo amor de Deus. Eu não estou falando para tapado, eu estou falando para pentecostal que entende a linguagem do Espírito. É verdade. Eu vou repetir para você entender. Videira não reproduz fruto amargo. Videira que a videira reproduz coisas doces. Você que está aqui não foi chamado para ser uma pessoa amarga. Você que chegou aqui foi chamado para produzir coisas doces da parte de Deus sobre a Meu Deus. Tem pessoas que estão aqui que Deus me revela pela palavra. Estão azedas. Estão amargas. E somente Deus sabe o teor da amargura que tem carregado até hoje neste lugar. Mas esta noite o agricultor está na casa e ele vai tratar com este azedume que está na tua alma. Pegue na mão de quem está perto de você e diga: aquilo que está amargo até hoje, Deus está arrancando e vai trazer coisa doce. Vai trazer coisa doce. Vai trazer coisa doce. Vai trazer coisa doce. Aquilo que é amargo, Deus está transformando em doce na tua vida. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Ele está dizendo: eu sou a videira. Mas a videira que eu sou não é mentirosa, não é enganosa, ela é verdadeira, ela é real. Se nele está a verdade, então o resto tudo é mentira. Parece que esse povo não está gostando do que eu estou dizendo, não. Mas Deus me deu uma palavra quando eu atravessei aquela porta para chegar aqui. O que é amargo, Deus vai tornar em doce. O que é falso vai ceder espaço para aquilo que é verdadeiro. E esta videira que Deus plantou neste lugar vai produzir e reproduzir. Vai produzir e reproduzir. Vai produzir e reproduzir. Quem quer, levante a mão para receber. Videira verdadeira. Quem pode adorar a videira verdadeira aqui? E ele afirma dizendo: meu Pai. Eu não sei se os companheiros estão sentindo aquilo que eu estou sentindo aqui em cima deste altar. O Pai está aqui. O Pai está aqui. O Pai está aqui. Quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo o Pai aí? Levante a mão para receber a presença. Jesus afirma: o meu Pai é um agricultor.
Salomão recebeu uma promessa do Pai dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Joel profetizou e disse assim: o meu povo não será envergonhado para sempre. Eu quero perguntar aqui: você é dele? Eu sou. Você é dele? Deixa eu ver quem é dele aqui. Deixa eu ver quem é dele aqui. Tem pessoa que parece que não é dele. Deixa eu ver quem é dele aqui. Então começa a clamar pelo teu Pai que está aqui. Ele está aqui. Começa a bendizer o Pai que está aqui. Porque aonde tem videira, tem o agricultor cuidando dela. Aonde tem videira, tem o agricultor zelando dela. Enquanto você adora o Pai aqui, o Pai está cuidando de você. O Pai está cuidando de você. O Pai está cuidando. Quem crê que Ele está cuidando de você? E por mais de uma vez, meu coração está batendo forte. E por mais de uma vez Ele afirma: se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. As palavras dele: se permaneceres em mim, eu vou permanecer em vós. Tem gente que está na igreja, mas não permanece nele. Tem gente que canta, mas não permanece nele. É verdade. Tem gente que prega, tem gente que administra, mas não permanece nele. Mas tem muita gente que é esquecida no meio do anonimato, mas 24 horas ainda permanece nele. Deixa eu ver quem permanece nele. Eu tenho uma palavra para quem permanece. O que significa permanecer em mim? Quando Jesus disse isso, Ele está afirmando para os seus discípulos: se você para, eu também paro com você. Mas se você anda e caminha, eu também vou andar e caminhar juntamente com você. Se você entra dentro da tua casa, eu vou entrar contigo. Se você sai de dentro dela, eu vou sair junto com você. Se você está caminhando pelas ruas, onde quer que você esteja, eu vou caminhar juntamente com você. Quem crê que Ele está na tua casa? E para aqueles que permanecem, Ele diz assim: ei, não te chamo de servo. O que significa servo? A palavra servo vem de escravo. Escravo não está atrelado à tua vontade própria. Escravo está atrelado à vontade do teu Senhor. Mas Ele afirma: eu não te chamo mais de servo, mas sim de amigo. Eita, Jesus lindo. Deus não te trouxe aqui na condição de servo em vão. Ele está aqui porque te convida a subir mais um degrau. E neste degrau que você vai subir, Ele está dizendo: eu te chamo de amigo. Observe bem, amigo de Deus. O servo não sabe o que o teu Senhor faz, mas aquilo que eu recebi do Pai, eu já entreguei para cada um de vocês. Quem já recebeu do Pai aqui nesta noite? Mas tem uma coisa: vocês não têm vontade própria. Não foste vós que escolheste a mim, mas pelo contrário, eu escolhi a vós. O verbo escolher aqui significa: eu vos chamei e vos designei para estar próximo de mim, da mesma forma que eu me apresento para estar próximo de ti. Maravilhoso. Entendeu, não? Escolha não é vontade própria. É verdade. É Deus dizendo para você: eu te designei para sair de onde tu está.
e está mais próximo de mim, enquanto eu me proponho estar mais próximo de ti. Quem quer estar próximo dele aqui? Fica de pé em nome de Jesus. Só quem quer se aproximar dele de verdade. Quem é escolhido, Deus não chama para ficar parado. Olha o que eu vi para você aqui. E vos designei. Vai, dê frutos, e que o seu fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que você pediu, Pai, Ele possa entregar para você. E nesta noite, como culto missionário, Ele está designando alguns escolhidos que se achegaram a Ele neste lugar. Você não foi chamado para ficar parado. Ele te chamou para produzir. Não vou repetir. Eu estou cansado, a carne está bambeada, saí de um evento, vim para cá para entregar isso aqui. Eu estou afirmando que Deus te levantou para produzir. Eu tenho algo de Deus para entregar para alguns aqui. Mas antes eu quero que você dê a mão para quem estiver perto de você. Se você quiser, eu não vou te forçar a fazer nada. Mas Deus manda lhe dizer: o que é verdadeiro vai permanecer aqui. Esta casa está passando por uma reforma espiritualmente falando. O que sofreu lá atrás e trouxe retaliação aqui não se compara com aquilo que vai acontecer daqui por diante. Ele tem falado contigo mais de uma vez acerca deste mistério que Ele tem contigo, que te preocupa até hoje. Deus está arrancando a preocupação e transformando em paz e segurança, e trazendo aquilo que tu mais espera receber de Deus e que já foi apresentado em oração. E Ele te diz assim: nada está perdido, Deus o Senhor. O que é engano não permanece no meio. E o que vai prevalecer é aqueles que estão ligados na videira e que foram chamados para estar perto de ti, para produzir frutos maiores neste lugar. Portanto, Ele já falou contigo que esta tenda vai se estender. Mas para isso acontecer, um novo remanescente surge da cinza, e como exército vai marchar do teu lado para proclamar o crescimento daquilo que foi iniciado em tuas mãos. E Ele te diz: coisas grandes está chegando sobre ti. No meu nome, diz o Senhor, há de ser glorificado na tua vida. Deus te acolhe para sempre, em nome de Jesus. Porque Deus tem plano. Deus manda eu repetir mais uma vez: fica firme, porque Ele tem plano na tua vida. Às vezes, quando surgem aqueles momentos que nós mesmos temos, em períodos de fraqueza que surgem na nossa vida, a ponto de querer jogar tudo por alto e acabar com tudo, Deus manda te dizer: acha o que houver, acontece o que acontecer, não desista do que Deus tem para ti. Acima dos teus projetos, Deus tem projetos maiores para a tua vida. E nesta noite Ele te trouxe aqui para renovar tuas forças, para curar algumas feridas que estão abertas dentro do teu peito. E manda te dizer que para muitos que estão sendo alcançados pelo remonte que acede Deus, Ele manda te dizer que tu está no plano dele para algo grande que vai acontecer. E Ele manda te dizer: o que é contigo é somente contigo, e
com mais ninguém. Persevere, porque nos planos dele, Deus ele tem citado o teu nome, Jesus. Há males que acontecem para o nosso próprio bem. De início nós não somos capacitados para entender. Mas quando nós abraçamos por fé, aquilo que de início não entendia, Deus nos faz entender. Ganhos e perdas têm sido parte da tua história até hoje. E algumas você ainda sofre. E Deus te diz assim: eu me revelo para ti como Deus te restitui. Algumas perdas que tu sofreu de anos e que tem trazido resultados de amargura até hoje. Deus te diz assim: não permitir te alcançar novamente, porque algo maior está sendo preparado para ti. E daquilo que tu espera da minha parte, daquilo que eu já tenho falado, levando um dos teus dentro da tua casa para falar contigo naquele trabalho de oração, tu falaste, Pai, confirma a tua palavra sobre a minha vida, e Deus te dá um sinal dizer assim: o que é teu está preparado, diz o Senhor dos Exércitos. Está me ouvindo bem? Deus te diz assim: Deus não te trouxe aqui, Ele te trouxe aqui para falar contigo de uma forma muito especial. O teu emocional está frustrado por conta de algumas decepções que você encarou em um tempo recente. E Deus te diz assim: eu assoprei esse vento contra ti para mostrar o que é e o que não é, e para saber o que verdadeiramente eu tenho separado para ti desta terra. Portanto, algumas decepções aconteceram, e algumas delas de caráter emocional. Alguém a quem você devotou a sua fé, dizendo que é, mas na verdade não é. Tu está entendendo o que Deus está falando? E Deus arrancou, foi Deus que arrancou. Foi Deus que arrancou. Tu ia sofrer muito se levasse este projeto adiante. Mas Deus já tem falado contigo antes de tudo, mas você não deu. E Deus permitiu esta situação agora, porque coisa pior ia acontecer. E a decepção ia ser maior. Portanto, Deus permitiu que os teus olhos fossem abertos e enxergasse aquilo que estava escondido. E Ele te diz assim: o teu coração está pronto para receber o que verdadeiramente o céu reservou para a tua vida. A porta se fechou, porque houve momentos que o teu emocional não aguenta. Tu queria se trancar dentro do quarto e não sair mais, como tu fez durante alguns dias que se passou. E Deus te trouxe aqui para renovar tuas forças, sabe por quê? Tu és levita, tu tens chamada. E Deus tem botou algo tão grande na tua vida que não é para qualquer pessoa. E Deus te trouxe aqui para falar contigo face a face, porque entre muitos que Ele escolheu, Ele também escolheu a ti. Não adianta correr da vontade de Deus, e nem tão pouco nos propósitos que Ele tem contigo, porque Ele te diz assim: que esta semana é o início de uma nova história que começa na tua vida, diz o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor me trouxe aqui para este propósito. Deus, abençoe cada missionário que está aqui escolhido pelo Senhor, a qual o Senhor chamou pelo nome e vos trouxe para estar próximo de si. Alguns que foram fiéis a ti quando eram servos,
desfrutam da tua escolha para produzir aquilo que não produziu. Que a tua bênção esteja sobre todos que aqui estão. E que teu nome continue sendo honrado em cada vida que está aqui. Esta é a minha oração em prol da tua igreja, em prol do seu povo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. E através de ti a tua família seja abençoada por Deus em tudo, em nome de Jesus. Continuando, povo. Até outubro deste ano, muita coisa eu preciso fazer. Minha carne já está bambeando. 21 anos de ministério não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu nunca, em oportunidades, torquei ninguém. Sempre Deus tem usado quem me chama para me abençoar. E a minha alegria é que sempre quando alguém investe em nós, o resultado vem sobre a vida da pessoa. É verdade. Não tem coisa melhor na vida de um pastor e de um obreiro de ser uma terra fértil na vida de quem está te abençoando. É verdade. Que Deus te abençoe poderosamente. Só um segundo. As duas são daqui? É de outro ministério? Entendi. Eu olhei para vocês dois, em fração de segundo, aqui. E Deus me revelou algo forte sobre a vida de vocês. Vocês estão passando por uma dificuldade que não é brincadeira. Que envolve finança, envolve família, e alguns projetos que têm acontecido lá onde vocês estão. E Deus vos trouxe aqui para lhe dar uma direção que vocês pediram. E Deus vos diz assim: no lugar desta vergonha, dupla honra está sendo preparada. E Deus ainda manda nos dizer mais: do que vocês perderam naquele lugar, através do caminho que está sendo posto diante de vós, coisas maiores estão chegando em tuas mãos, diz o Senhor. Pode posse nesta palavra, porque é a direção de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Aleluia! Deus está neste lugar. Você vai cantar conosco. Aleluia, para encerrarmos o culto. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe grandemente. Você pode cantar este louvor, porque hoje foi dia de vitória. Aleluia! Oh, glória! Eu creio. Se alguém está afastado de Jesus, volta. Se quer entrar em comunhão, volta. É agora a hora de você vir aqui na frente e receber a oração. Aleluia! Oh, glória! Você pode louvar a Deus.
que fez o seu projeto no governo. Você não está vendo nada, mas ele está trabalhando no deserto. Aleluia! Esse é o Deus que você serve. Aleluia! Minha sonoplasta não está ligada. Hora extra, Jesus paga 100%. A gente nunca termina fora do horário, mas valeu a pena. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Amanhã temos círculo de oração. Você está convidado para orar conosco. Amém? Segunda, quarta, sexta, domingo, nosso culto. Pastor Isel também. Pastor Falcão, por favor, meu querido, vem cá orar.